Olá, nós estamos aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH, estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e hoje nós temos a alegria de entrevistar aqui no Palavra Ética Dimir Viana. Dimir, bem-vindo novamente aqui no Palavra Ética. Obrigado, Frei Gilvander, e obrigado, sobretudo, por estar aqui mais uma vez nesse programa que eu acompanho sempre e que é muito importante para a comunidade. Exatamente, Dimir Viana, nós já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo aqui há um tempo atrás. É uma pessoa especial, né? É ator, diretor de teatro, né? Fez a dissertação de mestrado sobre teatro do oprimido na Faculdade de Educação do UFMG, é músico, toca, canta, né? Professor de arte na Rede Municipal de Belo Horizonte e na Associação Ação Mineira para a Educação. Hoje nós viemos aqui para a gente conversar de forma mais focalizada sobre a função social da arte-educação. Arte como educação em projetos sociais da periferia, né? Mas, Dimir Viana, antes da gente entrar diretamente nesse assunto aqui, vamos refrescar a memória aqui. Você já é bastante conhecido, reconhecido, admirado e imagino também incompreendido por outras pessoas também. Mas, um pouquinho, em poucas palavras, da sua história, o que você tem feito, além desses rótulos aqui? Na verdade eu mantenho as mesmas atividades ligadas às questões ambientais, mas sempre com o enfoque da arte, seja para mobilização social e muito precisamente o trabalho pedagógico da arte e educação em projetos sociais na periferia. Esse tem sido o foco maior do meu trabalho ultimamente. Isa, você já criou e dirigiu várias peças de teatro, né? É verdade. Podemos recordar algumas? Assim, eu escrevi uma trilogia e dirigi uma trilogia sobre a Olga Benário, sobre o movimento tenentista. Esse foi um trabalho muito importante que eu fiz. Além desse espetáculo, dessa trilogia, eu dirigi espetáculos com outros grupos, por exemplo, espetáculo sobre Bertolt Brecht. Atualmente estou dirigindo um grupo de extensão universitária fazendo um espetáculo chamado Aquele que diz sim, aquele que diz não, que é do Bertolt Brecht, mas no formato também de teatro do oprimido. Então, recentemente, esses são os meus trabalhos como direção, e nos últimos 5 anos eu tenho dirigido espetáculos com crianças da periferia, com temas ligados a Minas Gerais. E como músico popular, você já compôs e tem inclusive CD já gravado, não tem? É verdade. Eu gravei o meu primeiro disco chamado Candalia, que é uma palavra de um dialeto do sul da Itália, que quer dizer ficar à espera de algo, candaliare. Eu gravei esse disco em 97 e participei de outros discos também. E recentemente participei do disco de Jorge de Camba, um grande músico mineiro que tem um trabalho de pesquisa da cultura afro-brasileira muito importante também. E não poderia também deixar de ver que eu tive a alegria de conhecer você acompanhando o Movimento Nacional dos Catadores de Matéria Reciclável, né? É verdade. Asmari, cantando. Parece que o hino do movimento é criação sua? Nós fizemos aí uma canção que hoje ela se tornou praticamente um hino dos catadores no Brasil inteiro, né? Que é uma canção que fala da realidade do trabalho e da luta dos catadores de materiais reaproveitáveis. Aliás, aproveito a oportunidade para mandar um abraço para essa legião de catadores, num momento muito difícil, no momento em que a luta dos catadores precisa manter-se ainda muito forte, não é? Dimir Viana, eu sei que com o violão fica muito melhor, mas dá para arriscar pelo menos o refrãozinho? O refrãozinho, claro. Do hino? Isso. Dos catadores? Eu já me imagino agora, assim, aquela quantidade enorme de catadores nas ruas de Brasília, na grande manifestação, cantando: há quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul, e de acolá, nessa marcha sem parar, caminhar é resistir, e se unir é reciclar. Que beleza, que beleza. Dimir Viana, meu irmão, qual a sua ligação com arte e educação? Arte como educação em projetos sociais. Bom, esse é um trabalho que é muito importante na minha trajetória, mesmo porque toda a minha formação deveu-se ao encontro com educadores, arte-educadores, né, de modo geral. E a minha ligação com a arte e educação é que eu sou formado em educação artística, portanto tenho uma ligação muito próxima com essa matéria, vamos dizer assim, com a arte pedagógica. Também sou licenciado em teatro e trabalho já há mais de 10 anos em projetos sociais, sobretudo na periferia de Belo Horizonte.
Eu tive a oportunidade de trabalhar também na Itália com meninos e crianças e adolescentes refugiados de guerra, sempre trabalhando com a arte e educação, com enfoque no teatro, nas artes plásticas e na música, como um modo de propiciar um direito social também de crianças e adolescentes, que é o acesso à arte para manifestação e também para apreciação artística. Um detalhezinho que é arte-educação e não arte e educação. Na verdade, essa é uma terminologia, não é uma terminologia, ela é uma terminologia sublinhada por Ana May Barbosa, que é uma grande educadora, importantíssima no Brasil e no mundo da arte e educação. E então é uma terminologia que é arte e educação junto, né? Que uma coisa não está separada da outra. Exatamente, bonito, sugestivo. Isso. Ademir Viana, tem uma grande diferença entre o ensino das artes nas escolas e nos projetos sociais? Sem dúvida, essa é uma pergunta muito pertinente. A gente entende que a arte na escola ela obedece toda a característica curricular das escolas, de um modo geral. Já nos projetos sociais, a diferença está na liberdade tanto do educador e também na liberdade do educando em acessar o que é informação, o que é técnica e o que é uma criação artística. Então a gente tem uma diferença assim. Aliás, a gente sabe que a disciplina de arte na escola, sobretudo na escola pública, na maioria dos casos, ela tem um módulo de aula por semana. Esta é uma grande luta. A carga horária irrisória. Irrisória, tendo em vista a complexidade da educação artística, da educação estética. Isso é uma luta que a gente tem, assim como outros educadores de outras áreas podem ter. Então a diferença é essa. No projeto social há uma liberdade muito maior e essa possibilidade de uma criação muito mais autêntica e muito mais libertária, no sentido que não obedece critérios meramente formais de currículo escolar. Ademir Viana, e você há muitos anos já vem se dedicando a esses trabalhos sociais, a partir da arte, na periferia. Você está experimentando realmente a grandíssima importância? Sem dúvida. Este é um gosto especial, né? Eu já tinha falado anteriormente de que direitos humanos não são simplesmente, não são os direitos que estão sempre na ordem do dia. A arte trabalha com o belo. Portanto, eu entendo que a arte a criança e o adolescente, quando acessa os meios de produzir e de apreciar a arte, ele está tendo o acesso a um direito humano, né? O direito da beleza. E eu tenho experimentado isso em vários projetos sociais, muito especificamente no último agora, que é o projeto da AME, que eu trouxe essa camiseta, o projeto Todos por Todos, que trabalha... Todos por Todos, educando além da escola. Além da escola, que na verdade é um projeto que acontece em 6 regiões da grande Belo Horizonte, em 6 bairros periféricos. Né? Ademir, tem muita gente que diz assim, a violência está grande, está lastrando a sociedade, a gente precisa de colocar projetos sociais, né, capoeira, esporte, tudo para preencher o tempo da ocupação para as crianças e adolescentes, juventude. É mais do que isso ou é bem diferente o enfoque verdadeiro que deve ser dado para a arte e educação nos trabalhos sociais na periferia? Eu acho que essa também é uma boa pergunta para desmistificar algum pensamento, às vezes preconceituoso, que se tem com a arte nos projetos sociais. Na verdade, a arte ela tem uma função, é a função de ser arte. Ela é por si uma matéria, ela é... Não é para ser só um adereço. Exatamente. E também temos que tomar o cuidado de não ter a arte no projeto social como se fosse a salvação dos problemas sociais do mundo. Não é isso, né? Quer dizer, a arte, ela proporciona ao indivíduo criatividade, acesso à beleza e tem uma característica fundamental que é a característica libertária, a característica da leveza, da beleza e de algum nível de transformação. Isso é fato. Porém, é importante a gente lembrar que o que acontece com quem faz arte na periferia, e sobretudo nos lugares, em áreas que têm algum risco social, o que acontece não está fora do nosso alcance. Muitas das vezes a arte é até redentora, sem que essa seja a função da arte. Mas isso é um mistério. Então a arte nos projetos sociais, ela consegue realmente, em alguns casos, proporcionar mudança de trajetória de muitos jovens que podem estar em situações de risco, de vulnerabilidade social. Você me faz lembrar, Ademir, recordando aqui, nós já tivemos a oportunidade de entrevistar aqui o Edson Franco, companheiro que
passou mais de 3 anos em situação de rua e que antes participava da escola, da orquestra da Polícia Militar, era artista e tudo. E aí, depois de estar amargando a pastoral de rua, um dia ele viu um violão lá, e aí alguém falou, pode tocar? Ele falou, pode. Quando ele começou a dedilhar, a partir do violão e das cordas ali, da música, começou o processo de resgate de sorgimento dele, né? Realmente tem uma força aí, um mistério muito escondido e forte, né? É verdade. Eficaz, né? É verdade. Quer dizer, é como Augusto Boal sempre fala, o grande mestre, ele diz o seguinte, muitas das pessoas que acessam a arte serão profissionais, outros terão tido a oportunidade de ir de encontro à arte. Exatamente. Dimir, claro que normalmente assim, o prato predileto dos meios de comunicação, via de regra, poder midiático, é uma trilogia, né? A violência, o economicismo, o entretenimento e muita coisa boa que acontece no seio da sociedade não aparece. Você poderia destacar assim, alguns projetos sociais que estão dentro dessa perspectiva da arte e educação, que são assim, estão dignificando, né, comunidades na periferia, nas vilas e favelas? São vários. Em Belo Horizonte, no Brasil, a gente pode destacar alguns porque há uma quantidade realmente enorme de projetos sociais. Aqui em Belo Horizonte eu poderia destacar, por exemplo, o próprio projeto da AME, Todos por Todos, o Corpo Cidadão, que tem um trabalho belíssimo no aglomerado da Serra, dentre outros projetos. Mas vale resgatar um pouco esta memória de que nos anos 80, sobretudo nos anos 80, com os meninos do Morumbi, depois com o pessoal da Bahia, lá do Olodum, e hoje tem a CUFA, que trabalha também lá no Rio de Janeiro, né, Central Única de Favelas, que trabalha muito nos aglomerados, nas favelas, e trazem a arte como um elemento pedagógico importantíssimo, não somente para tirar a ideia de um espaço não menos violento, porque a arte está ali trabalhando para a não violência, mas sobretudo porque também é um espaço para revelar talentos, para dar oportunidade das pessoas de se manifestarem. Então são muitos mesmo os projetos que acontecem nas periferias e que pode ter ainda uma abrangência maior. Acho que nós carecemos ainda de projetos em regiões muito vulneráveis que as pessoas às vezes nem conhecem um teatro, nunca foram ao teatro. A gente vê, por exemplo, alguns meninos que nunca tiveram ainda a oportunidade de saber como que é a luz de um teatro, como que é a entrada ou o cheiro de um palco, coisa dessa natureza. Então, a gente ainda sente que muitos projetos podem surgir em vários espaços, né, nas periferias. Ok, Dimir, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Hoje nós estamos aqui no Palavra Ética entrevistando Dimir Viana, que é ator, compositor, músico popular, diretor de teatro, professor de arte na Rede Municipal de Belo Horizonte e na Associação AME, Ação Mineira para a Educação. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já para continuar a entrevista aqui com Dimir Viana. Até já! Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa, oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça
um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e hoje nós estamos entrevistando Dimir Viana, que é ator, compositor, músico popular, diretor de teatro, professor de arte da Rede Municipal de Belo Horizonte e da Associação AME, Ação Mineira para a Educação. Dimir Viana, agora, depois dessa longa história e experiência, né, traquejo que você tem com a arte nos meios populares, você está agora se dedicando prioritariamente a um projeto concreto, né? Conta para nós, como é que é esse projeto, onde é que ele está acontecendo, as principais características. Sim, no dia 1º de dezembro agora nós vamos estrear um novo espetáculo dentro desse projeto Todos por Todos. O espetáculo se chama Ópera Mineira, a Saga dos Bandeirantes. Dentro do projeto nós trabalhamos sempre um tema de Minas Gerais. Dessa vez nós pegamos esse tema um pouco controvertido dos bandeirantes e fizemos uma ópera com a orquestra sinfônica e o coral lírico lá do SESI Minas, mais 35 crianças e adolescentes lá da Vila Barraginha. 35? Né? 35 crianças. Então é um grande espetáculo que a gente vai estrear no dia 1º de dezembro lá no Teatro SESI Minas. Dia 1º, que é um sábado, né? É um sábado de manhã. Tem horário? Às 11 horas da manhã. Exatamente. E como é que foi o tempo de gestação desse projeto, com as principais da gestação? Sim. Bom, a gente está trabalhando nesse projeto durante todo o ano, né, junto de vários educadores ligados ao teatro, à dança, à música e também a figurinos, às artes plásticas de um modo geral. Então nós temos lá na AME esse núcleo de educadores que também são diretores. Desde o início do ano nós estamos trabalhando nesse projeto, fazendo trabalhos localizados cada um na sua área, né, no teatro, na dança, na música, e agora nós juntamos a criação desses núcleos e estamos formando então esta, que é uma ópera que tem a presença da Fabiola Protzner, que é uma solista, e também o cantor Mauro Chantal, que é professor na universidade, que também faz parte desse espetáculo. Dimir Viana, imagina a riqueza de perfis nesse grupo. Você disse 35 crianças lá da Barraginha, né? Desse espetáculo. Uhum. Como é que é mais ou menos o perfil dos participantes desse projeto agora? Bom, esses meninos da Vila Barraginha, eles são meninos que frequentam esse projeto normalmente. Aliás, fala em Barraginha aqui, é importante fazer um registro. Sim. É algo que ficou histórico aqui na região, né? É verdade. A Barraginha, na verdade, é aquela localidade que tem ali na cidade industrial. Que Belo Horizonte divisa com Contagem, né? Divisa com Contagem, que eu acredito que já creio que há 15 anos atrás, ou mais de 15 anos, teve um grande acidente naquele bairro, que por causa das chuvas, teve um deslizamento de terra e foram barracões que foram destruídos e também muitas vidas foram ceifadas por causa disso. E ainda continua sendo uma área de muito risco social. Então essas crianças moram ali e frequentam esse projeto, Todos por Todos, e 35 meninos e meninas desse projeto, então fazem parte desse espetáculo, mas também participam de outras atividades. Então o perfil é esse, todos são moradores daquela localidade muito vulnerável, né? E nesse espetáculo, por exemplo, nós temos um caso muito curioso, porque essa ópera que é escrita a música é feita pelo Hermínio Almeida, professor Hermínio Almeida, a questão da vulnerabilidade social nessa região é tão grande e a importância da arte ganha dimensão, e eu imagino como aconteceu num desses dias de ensaio, nós tivemos que paralisar o ensaio, porque estava acontecendo a guerra do tráfico ali. Então, nós vivemos entre a cruz e a espada, e a arte, então, chega também como esse alento, né? Uma oportunização para essas crianças que vivem em situação de risco, mas também em situação de beleza.
Eu ia te perguntar, né, Edmir, como é que fica o processo de criação de um espetáculo como esse, como você falou assim, no meio desse fogo cruzado da insegurança, né, da vulnerabilidade social, tantas coisas agredindo as crianças. É verdade. Deve ser um desafio, né? É um grande desafio. Eu acho que daí a potencialidade dos projetos sociais em locais que não têm oferecido para o cidadão qualidade de vida. Então a gente tem esse grande desafio, sim. Mas é, ao mesmo tempo, muito gratificante. Eu digo que todos os coordenadores da AME, por exemplo, são pessoas abençoadas, porque conseguem ter parceiros, conseguem com boa vontade e com grandes e abnegados profissionais proporcionar um projeto para a ida e a vinda livre, alegre e feliz de crianças e adolescentes. Edmir, você dizia na primeira parte da nossa entrevista aqui, a raridade que é para muitas crianças e adolescentes, povo da periferia, quer dizer, ter acesso assim ao que normalmente se chama de cultura, né? Ir no teatro, assistir um cinema e tudo, né? Agora, essa ópera mineira, a saga dos Bandeirantes, né? Uhum. Vai ser apresentada no Teatro SESI, né? No Teatro SESI Minas. Que é um teatro importante aqui em Belo Horizonte. Muito importante. Então, imagina, você já deve estar conversando, como é que vai ser essa experiência, as 35 crianças da periferia no palco, né? Sendo protagonistas. Essa é uma das belezas de se trabalhar nesse projeto. Ao invés das pessoas das crianças, dos adolescentes, serem apenas espectadores de algo, pelo menos essas 35 crianças, esse ano, porque outras virão, terão a oportunidade de ser protagonistas de uma ação criativa, tendo acesso ao palco, não mais à plateia. Isso é muito bonito. E a outra beleza, por exemplo, desse espetáculo que nós vamos apresentar, que esses meninos vão apresentar para outros 600 meninos e meninas de todo o projeto. Ou seja, é o exemplo de quem está dentro desta ação para aqueles que estão chegando, para aqueles que continuam, como se fosse um modo de estímulo, não é? Então, quer dizer, na prática, essa peça, a ópera mineira, a saga dos Bandeirantes, ela vai ser protagonizada pelas crianças da periferia, apresentada para centenas de crianças, vai ser uma inspiração para tantos outros atinar e fazer florescer o talento cultural, artístico que tem, né? Esta é uma parte dos nossos objetivos. Né? Que beleza, que beleza. Na cidade, quando um jovem da periferia sobe a um palco de um importante teatro da cidade, isso não significa que esses jovens estão acessando um direito humano. Qual seja aquele de ser expressivo por meio das artes, né? Essa experiência me fez lembrar, por exemplo, o teatro, o Circo de Todo Mundo, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar durante um determinado tempo aqui em Belo Horizonte, que depois foi agredido também pelo governo estadual, foi desapropriado onde eles trabalhavam, mas várias crianças e adolescentes que estavam em situação de vulnerabilidade social, ao serem acolhidos no Circo de Todo Mundo, depois se tornaram grandes talentos aí, até com projeção nacional e internacional. É verdade. Isso também é o que você experimenta. É verdade. Acontece no próprio projeto de alguns meninos que têm acesso a aulas de música e que depois continuam a fazer cursos, a se profissionalizar. Isso não é o grande objetivo do projeto social, mas ele abre espaço para esse tipo de continuidade que o jovem queira dar no mundo das artes também, né? Edmir, a sua experiência, a sua dedicação, a fé que você vê na arte e educação, na periferia, a partir da periferia, você sente assim que realmente se houvesse um apoio do poder público e tudo, isso poderia transfigurar o tecido social? Eu acredito que sim, e a minha crença ela não é uma crença subjetiva. A história está falando isso. Desde os anos 80, como eu já havia dito no início da nossa conversa, muitos projetos sociais em São Paulo, no Rio de Janeiro, ganharam um vulto. E algumas estatísticas já revelam exatamente o impacto desses projetos, do ensino e da participação artística das crianças, dos adolescentes, tanto meninos como meninas. A gente percebe que realmente esse é um meio possível de
de amenizar problemas sociais. Eu acho que isso também é uma função bastante possível. Mas para a manutenção de projetos como esse, realmente é necessário apoio. Desde que os projetos também modifiquem o foco, ou seja, saiam dessa ideia da arte como currículo, com aquela rigidez do quadrado da escola. Quer dizer, há uma série de modos e pensamentos que devem ser adequados. Quer dizer, o apoio do poder público, a participação de profissionais adequados, comprometidos também com esse tipo de ação. Eu acho que isso pode dar também uma outra cor na periferia ou nos espaços centrais. Eu acho que a arte tem essa possibilidade de transformadora, vamos dizer assim. Edmir Viana, o que a gente vê hoje no Brasil de forma geral, quer dizer, tanto a nível municipal, estadual e federal, secretarias de cultura ou o Ministério da Cultura, primeiro com um orçamento ínfimo, né? Verdade. 0,5%, 1% no máximo. E por outro lado, assim, há um consenso geral que o povo brasileiro é um povo artista, né? Quem vem de fora, uma das coisas que mais atrai aqui é o povo, a riqueza. Então, tem uma grande contradição aí. Quer dizer, o povo persiste inovando e criando, apesar dos pesares, sem esse apoio, né? É verdade, mas esse não é um fato desse tempo histórico, isso vem de tempos imemoriais. O problema da arte em relação ao poder público é sempre houve um grande embate, muito também pelas prioridades de governo, as prioridades do Estado. Eu entendo, por exemplo, que no que se refere às leis de incentivo à cultura, elas trabalham sobre um panorama bastante contraditório e bastante perverso e, portanto, muito perigoso para quem lida com arte ou com arte e educação, que é, normalmente, o poder público estabelece suas cotas para patrocínio ou para que se busque um patrocinador via lei de incentivo à cultura, isso normatiza o modo de atuação dos artistas. Nesse sentido, o ideal seria buscar uma certa sustentabilidade para o trabalho, coisa muito difícil de acontecer. Então, nesse panorama, eu acho que a arte continua a ser um espaço de luta contínua. Ok, Edmir, brigadão de coração por essa entrevista aqui. Parabéns por ser quem você é, por estar fazendo o que você está fazendo, né? Relembrando então aqui a Ópera Mineira, a Saga dos Bandeirantes, estreia dia 1º de dezembro, no SESI Minas, aqui em Belo Horizonte, às 11 horas da manhã. E quem também quiser conhecer um pouco mais de perto quem é e o que faz Edmir Viana, pode consultar o site dele lá, www.edmirviana.com.br, edmirviana.com.br. E a você, telespectador, que nos honrou com sua atenção, obrigado de coração, obrigado à direção aqui da TV Comunitária, aos funcionários, e até o próximo programa, com a graça de Deus.